Paz e luz para você que nos assiste, paz e luz para você que nos ouve através desta programação. Aqui quem vos fala é o profeta de Deus, Bispo Antônio Maria. Que Deus abençoe sua casa, abençoe sua vida, ilumine os seus sonhos, os seus projetos, e tudo que você colocar as mãos seja abençoado por Deus. Eu quero, na minha participação de hoje, falar sobre um tema muito importante dos nossos antepassados e nos nossos dias de hoje. Eu quero falar hoje sobre o poder do jejum com sacrifício. Vou repetir. Eu quero falar sobre o poder do jejum com sacrifício. Porque o jejum, só por jejuar, não deixa de ser apenas um jejum. Mas quando eu jejum e sacrifico dentro desse jejum, eu estou dizendo para Deus o que eu quero e aonde eu quero chegar. Repetindo, eu estou dizendo para Deus aonde eu estou jejuando, sacrificando, aonde eu estou indo e aonde eu quero chegar. Eu tenho sido procurado todos os dias por pessoas que estão dentro de uma igreja, elas cantam, elas oram, jejumam, fazem correntes, fazem campanhas, e me fazem sempre a mesma pergunta. Por que eu fiquei lá muitos anos da minha vida e nada mudou? E tem pouco tempo que eu estou no santuário, tem pouco tempo que eu estou fazendo o trabalho forte de cura e libertação com o profeta de Deus, e eu já vejo dentro desse pouco tempo uma grande diferença na minha vida. Grandes resultados que já aconteceram na minha vida em pouco tempo. Preste atenção no que eu vou dizer para você. O caminho fácil da vida te traz facilidade. E eu cresci com os antigos dizendo que tudo que vem fácil vai embora fácil, não presta. Mas tudo que a gente conquista com grandes lutas, em grandes batalhas, aquilo fica marcado para a história de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa esportista, quando você chega na casa dele ou na casa dela, ela tem o prazer de mostrar para você a estante com aqueles troféus mais lindos que você possa imaginar. Mas ela faz questão de frisar cada um deles, porque cada um deles foi uma conquista. Cada um deles foi uma vitória. E cada um deles, para ela chegar até aquele troféu, houve-se um grande sacrifício, uma grande batalha, um grande esforço. Por isso eu quero dizer para você que me assiste e para você que me ouve agora. Sem luta, você não vai ter nenhuma vitória. Porque como terás uma grande vitória se não tiver passado por uma grande luta? Por isso eu quero hoje, dentro da minha participação, falar sobre jejum com sacrifício. Jejum com sacrifício. Preste bastante atenção. Quando nós vamos jejuar, nós pegamos a Bíblia Sagrada e seguimos ali os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus,
do que nos ensina a palavra de Deus para que possamos fazer certo e fazer corretamente para que as coisas dê certo. Quando você faz do seu jeito, da sua forma, ou do jeito que alguém te ensinou, e às vezes até te ensinou de forma errada, como poderás esperar a recompensa de Deus se você não fez o que está dentro da palavra de Deus? Disse a palavra de Deus: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então significa que Deus ele não tem compromisso com palavras de homem. Deus ele não tem compromisso com palavras de mulher. Deus ele tem compromisso com a palavra dele. Mas há uma passagem bíblica que nos fala claramente que Deus não permite que nenhuma palavra do profeta caia por terra. Você já começou a entender o porquê que as pessoas vêm participar de trabalho com este profeta de Deus e dentro de pouco tempo o resultado? Dentro de pouco tempo a diferença. Agora preste atenção. Você começou um jejum, orou e falou para Deus: olha Deus, eu estou fazendo um jejum em prol disso, daquilo e daquilo outro, ok? Ok. E ali você começa o jejum 6 horas da manhã e vai até meio-dia, ou começa 6 da manhã, ou começa meia-noite e vai até meio-dia. E você acredita dentro de você que você está jejuando, você acredita dentro de você que você vai receber a recompensa de Deus. E o tempo passa, e você não vê a resposta daquele jejum. Primeiro você precisa entender: Deus não é surdo. Segundo, Deus sabe não somente o que você fala, Deus sabe até o que você está pensando. E por que então passou esse tempo todo e não houve resposta? Não houve resultado? Melhor para você entender: tudo que começa errado, termina errado. E você vai aprender isso hoje, dentro da palavra de Deus. Para se começar um jejum, a primeira coisa que precisamos fazer é termos o santo óleo do jejum. O santo óleo do jejum. Eu gosto muito de jejuar dentro da quaresma. Não estou dizendo para que você faça isso, não. Eu gosto muito de jejuar dentro da quaresma carne. Todos os tipos de carne. Começou a quarta-feira de cinzas, eu tiro todo tipo de carne. Não como nenhum tipo de carne. E só volto a comer carne novamente depois do domingo de Páscoa. Depois do domingo de Páscoa. Os antigos nos ensinavam que entrou a quarta-feira de cinzas, o bicho está solto. E eu digo para você que ele está solto todos os dias, a todas as horas, a todos os momentos. E para você sentir o agir do bicho, é só você não ter vida com Deus, é só você não estar numa corrente forte, é só você
não ter comunhão com Jesus na Santa Ceia todos os domingos. Uma senhora chegou para mim e disse assim: profeta de Deus, eu sou uma mulher de oração, sou uma mulher de jejum, sou uma mulher de fé, sou uma mulher determinada. Mas por que eu sempre, quando termino uma luta, já apareceu outra? Eu não tenho paz, eu não tenho sossego. Faço uma corrente, uma campanha pelo meu filho, terminei aquela corrente, já tenho que fazer por outra pessoa da minha casa, porque outra pessoa já está enfrentando outro tipo de problema. E eu perguntei para ela: a senhora toma a Santa Ceia todos os domingos, como está na palavra de Deus? Ela disse: não, eu tomo só o primeiro sábado. Só o primeiro sábado de cada mês. E eu perguntei para ela: aonde está na Bíblia que a irmã deve tomar a Santa Ceia todo o primeiro sábado de cada mês? Ela parou, pensou. Ela disse: não sei. Eu disse: como que a senhora faz uma coisa que não está na palavra? Está esperando ser uma mulher forte, uma mulher vitoriosa. Como? Como que a irmã espera isso? A palavra de Deus diz que o corpo e o sangue de Jesus têm poder. Tem poder para quem tem essa comunhão no corpo e no sangue de Jesus todo domingo. Ela disse: mas o meu missionário falou que eu tenho que tomar a ceia todo o primeiro sábado de cada mês. Eu disse: peça a ele que te mostre na Bíblia aonde está. Numa outra oportunidade, vou mostrar para você que você deve tomar a Santa Ceia como está na palavra de Deus. E uma outra coisa particular minha, do profeta: se eu não tomo a Santa Ceia de manhã, em jejum, em consagração, é como se naquele domingo eu não tivesse tomado a Santa Ceia, é como se eu não tivesse orado. Eu sinto a minha semana horrível. Eu já vi muitas pessoas enfrentarem problemas na vida por fraqueza espiritual. E às vezes a pessoa até está dentro de uma igreja. Às vezes ela está até de oração. Quer estar perto de Deus, quer ter essa vida com Deus, mas faz as coisas de qualquer jeito. A palavra de Deus nos fala com grande propriedade: ai daquele que levar a obra do Senhor relaxadamente. E às vezes você está vivendo um relaxo na sua vida espiritual e está esperando uma grande vitória e ela não veio já faz muitos anos. E você tem perguntado para você: por que eu tenho vivido tudo isso? Por que tudo isso tem acontecido comigo? E tudo que eu estou falando, como profeta de Deus para você, pode estar sendo a resposta das suas perguntas a Deus. Do seu questionamento que você tem na sua cabeça acerca das coisas de Deus. É muito importante você entender que fazer as coisas do nosso jeito é muito fácil. Agora, fazer como Deus quer, como o profeta ordena, não é fácil, não. Mas tem sucesso. Não é fácil, não, mas tem vitória. Não é fácil obedecer a Deus, não é fácil obedecer o profeta, mas tem milagre. Tem caminhos abertos. Tem caminhos abertos. Tem vida sentimental transformada. Gostaria eu de ter tempo de botar aqui, para todo mundo assistir, a quantidade de testemunhos
de pessoas que já fizeram trabalhos espirituais comigo, e como que eles vivem hoje, como que eles estão hoje. Mas nós gastaríamos mais de um ano. Mais de um ano. Então eu quero falar hoje para você sobre jejum com sacrifício. Vou repetir. Jejum com sacrifício. Terceira vez. Jejum com sacrifício. Pega aí a sua Bíblia. Pega aí sua Bíblia. No Evangelho de São Mateus. No capítulo 4, do versículo 1 em diante. Eu quero fazer aqui com você uma reflexão na palavra de Deus. Olha o que diz aqui a palavra. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Quantas vezes você já viu pessoas falando em pregações que o diabo levou Jesus para o deserto? Quantas vezes? Quantas vezes você já viu pessoas falarem: fulano está sendo tentado pelo diabo? Quantas vezes? Observa a leitura da palavra. Estou trazendo para você, não é uma pregação, é uma palavra revelada. Preste atenção. Capítulo 4, versículo 1 do Evangelho de São Mateus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito, não foi pelo diabo. Para lá, dentro desses 40 dias e 40 noites de jejum, ser tentado pelo diabo, enfrentar aquela prova, enfrentar aquela luta, aquela grande batalha. Eu vejo os 40 dias de jejum e 40 noites de jejum que Jesus fez. Ele não fez por ele. Jesus não precisava jejuar. Ele era o Filho de Deus. Mas ele fez esse jejum para ensinar a mim e a você como jejuma. Como que na hora de um desafio, de uma grande luta, de uma grande batalha, você não pode recuar. Quem recua numa batalha espiritual, Deus o vê como um covarde. Ei, mães! Ei, pai! Vovô, vovó, titia, titio! Você, irmão mais velho, ou seja, mais novo, que viu o seu irmão, ou o pai, ou a mãe, ou alguém da sua família, caiu nas drogas, e você jogou para lá e disse assim: não tem nada a ver com isso. Deus está te vendo como um covarde. Não estou falando covardia de pessoa, não. Estou falando de covardia espiritual. Outro dia eu postei no Facebook e também no WhatsApp, no grupo que as pessoas me acompanham, um homem que se tratou com os médicos durante muitos anos. E os médicos diziam que ele tinha insônia e sofria de depressão. E comprovado diante da medicina que ele sofria com insônia e depressão. E já tomava remédio há anos. Ele não pôde mais tocar a empresa dele porque ele não conseguia dormir à noite. Ele não conseguia dormir à noite. E com isso ele foi passando a empresa para os filhos,
a esposa ajudando, e ele passou a se trancar dentro de um quarto. Remédio e dentro do quarto, remédio e dentro do quarto. O filho dele me procurou no santuário e vê o pai naquele sofrimento, um homem novo, com 62 anos de idade, um homem novo. E eu disse para o filho dele: você precisa tirar o seu pai daquele quarto e tirar ele dessa casa. Ele disse: por quê? Eu disse: como profeta eu tenho o dom da vidência. E no quarto aonde o seu pai está, ali mora uma entidade que leva para o corpo da pessoa insônia, depressão, e leva a pessoa a perder o prazer de estar com as outras pessoas. Ele disse: como assim? Eu disse: é simples. Tem coisas que só eu, como profeta, consigo ver. Mas tem coisas que você vai ver. Ele disse: como assim? Eu disse: na sua casa tem câmeras que filmam a casa? Ele disse: não. Eu disse: mande colocar. Principalmente no quarto do seu pai. E ele ficou assustado no outro dia quando ele assistiu a filmagem. Entrava como se fosse uma sombra, abria a cortina da janela do quarto do pai, puxava a coberta que ele cobria, mexia nas coisas dentro do quarto do pai, jogava quadros com fotografias da família no chão. E quando ele levou a filmagem para que eu assistisse, ele disse para mim: agora, profeta, eu entendo tudo o que o senhor estava falando. Orientei ele fazer para o seu pai uma quebra de maldição. E fazer a corrente forte das 13 orações, das 13 semanas. E ele fez. Hoje o pai dele tem saúde, não precisa mais dos medicamentos. O pai dele faz caminhada de manhã, faz caminhada ao atardecer e ajuda muito na empresa. E não precisou mais dos medicamentos. Não desmerecendo nenhum médico. O nosso país tem muitos bons médicos. Mas o que eu quero dizer para você é que quando se trata do mundo espiritual, se não for uma pessoa que entende para arrancar você daquela situação, você vai ficar orando, 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 orando e querendo tampar a maldição com a peneira. Você não vai conseguir. É a mesma coisa daquele pai quando descobre que um filho está nas drogas, ele interna o filho numa casa de recuperação. Profeta de Deus está errado? Não. Se eu fosse uma pessoa que não tivesse o conhecimento espiritual que eu tenho, talvez eu faria a mesma coisa que você pai, que você mãe, que você vovô, vovó, titia está fazendo. Levaria e colocaria numa casa de recuperação. Pelo menos para que ninguém dissesse da família ou da vizinhança que eu não fiz nada. Mas você é de se convir comigo? Quantas pessoas que você conhece que foi colocado numa clínica de casas de recuperação e a pessoa saiu de lá bonito, totalmente recuperado, e quando a família foi pegá-lo, levar para casa, se encheram de alegria. Passou uma semana, 2, 3, no máximo um mês, não passa disso.
tá lá a pessoa nas drogas de novo. Tá lá a pessoa na bebida de novo. E bebendo e usando droga pior do que antes. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Eu entendo do mundo espiritual. Existe uma entidade das trevas que quando uma pessoa que mora perto de você, ou um vizinho, ou um parente, ou uma pessoa que não vai com a sua cara, ela planta essa entidade em uma pessoa da sua casa, para que esta pessoa venha te dar desgosto. E enquanto essa maldição não for quebrada, arrancada pela raiz, você nunca mais vai ter paz. Você nunca mais vai ter alegria. Você nunca mais vai ter a sua família unida num café da manhã, num almoço, num jantar ou numa festa de família. E por muitas das vezes, quando se faz a festa de família, a reunião de família, no meio da festa ou no final da festa, há sempre os contratempos, há sempre os desgostos, há sempre as humilhações e as vergonhas que a pessoa passa diante dos convidados. Ei, você pode resolver esse problema. É só você ir no lugar certo, na hora certa, e falar verdadeiramente com o profeta de Deus. Por isso eu recebo pessoas de várias partes do Brasil e do mundo. Aonde quer que eu estou, as pessoas vão ao meu encontro. Elas vão ao meu encontro. Eu vou deixar o meu telefone aí, ó. Você pode ligar, você pode falar diretamente comigo. Você pode ligar no telefone de São Paulo, capital. 011 9 4802 2656. Vou repetir. 011 9 4802 2656. Você quer falar comigo pelo WhatsApp? Você pode ligar ou mandar mensagem. 031 9 7509 2677. Repetindo. 031 9 7509 2677. Nessas duas linhas telefônicas, você pode falar comigo a qualquer hora, a qualquer momento. Agora preste atenção. Você já percebeu que o mal que está atingindo a sua casa, sua família, não está vindo de hoje? Isso já faz muito tempo. Nenhum mal surge na vida da pessoa da noite por dia, não. Alguém está trabalhando contra você, está trabalhando contra a sua casa, trabalhando contra a sua família, trabalhando contra a sua empresa, contra o seu local de trabalho. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro da sua casa. Você que lutou, trabalhou, se formou, se capacitou. E olha a vida que você está levando. Olha como está a sua família. Só tem uma forma de você sair dessa situação. Falando diretamente com o profeta de Deus. Que ele vai ver através da vidência o que é que está acontecendo com você. De onde está vindo o seu problema? Qual a origem espiritual do seu sofrimento? E aí você vai vencer. Aí você vai colocar um ponto final nesse sofrimento e vai dar a volta por cima. Mas prosseguindo aqui. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, do versículo 2 em diante agora. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites,
depois Jesus teve fome. Tem pessoas que não entendem isso. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E depois Jesus teve fome. A palavra de Deus não fala que Jesus teve sono, que Jesus teve sede. Não. A palavra de Deus fala que Jesus teve fome. Teve fome. No deserto tem o que para comer? Tem o que para se beber no deserto? Aqui a Bíblia diz que ele teve fome. Então Jesus estava jejuando qualquer tipo de alimento. 40 dias e 40 noites. Mas eu tenho certeza que tem pessoas que devem estar perguntando assim: como que eu vou jejuar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber? No serviço que eu faço, no trabalho que eu executo. Aqui você entendeu já. Jesus jejuou alimentos. Você pode escolher um tipo de alimento. Pode ser o arroz, o feijão, pode ser o café. Tem pessoas que ficam sem comida, mas não ficam sem o café. É uma coisa interessante. Em São Paulo, um senhor tinha chegado no santuário recentemente e nós estávamos ali falando sobre o jejum. Ele disse: profeta de Deus, meu único vício é o cigarro e a cachaça. Se eu tirar um dos dois 40 dias, o meu jejum está valendo? Eu disse: tá. E no primeiro dia ele tirou a cachaça, no segundo também a cachaça, no terceiro, no quarto ele disse: vou incluir também o cigarro. Cigarro do homem era da grossura de um dedo. Aquele fumo cortado no canivete. E ele foi fazendo o jejum. E ele disse para mim, no final da primeira semana, ele disse: profeta, está sendo difícil, hein? Tem hora que me dá uma vontade de tomar uma. E eu disse para ele: quando essa vontade vier, lembre do seu jejum. E ore mais a Deus. E o homem foi fazendo o jejum. Foi fazendo o jejum. Quando nós passamos do meio do jejum, eu perguntei para ele, na frente de toda a igreja. Toda a igreja. O nome dele é Sebastião, lá em São Paulo. Ele está me assistindo, ele sabe de quem eu estou falando. Ele disse: olha, o senhor sabe de uma coisa que eu esqueci? Estou lembrando agora o que o senhor falou. Não estava lembrando do cigarro, não estava lembrando da cachaça. Falei: nossa, que coisa bacana. Mandei os irmãos bater palma pela vida dele. Ele terminou o jejum, não bebeu e nem fumou mais. Isso já vai fazer 8 anos. 8 anos. E é um grande companheiro na obra de São Paulo. E a esposa dele conta esse testemunho com alegria. Porque só Deus e ela sabia o quanto ela sofria com a bebida do esposo. É forte demais, né? Mas eu repito, eu estou falando hoje sobre jejum com sacrifício. Aqui a palavra de Deus nos ensina que Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então escolhe uma coisa e entre no jejum. Tire essa uma coisa, 40 dias. E comece ali o seu jejum. Procure o seu missionário, sua missionária. Pega com ele um pouquinho do santo óleo do jejum. E começa a fazer o seu jejum. Tem gente que acha que para jejuar precisa
derramar uma lata de óleo santo na cabeça. Não. Molhe a ponta do dedo. O dedo que governa a mão, esse aqui. Vai no alto da sua cabeça. Unge, faz a sua oração, apresente a Deus o seu jejum, e disse Jesus, depois ainda lava o rosto. Para que ninguém perceba que você está jejuando. Eu sei que deve ter pessoas que devem estar preocupadas, mas eu iniciei o jejum e já contei para o meu pai e para minha mãe. Tem problema não. Você só não deve dizer para eles o porquê que você está fazendo esse jejum. O que você está pedindo no jejum. Entendeu agora ou não? Mas se você puder fazer o jejum e nem deixar com que as pessoas que estão ao seu arredor percebam que você está jejuando, parabéns para você. Só que o jejum de 40 dias, ele não é um jejum escondido. Jesus jejuou e está na Bíblia, para todos nós saber. Mas a Bíblia diz que aquele que jejuma em secreto, o teu pai que está em secreto te recompensará. Então pense nisso. Mas vamos prosseguir aqui. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, agora versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. E chegando-se a Jesus, o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pães. Agora aqui começou a tentação do diabo. Porque Jesus não foi levado pelo diabo para o deserto. Não. Jesus foi levado pelo Espírito. E lá no deserto ele foi tentado pelo diabo. Mas eu sei que tem muitas pessoas que se acham sabe tudo e devem estar dizendo assim, mas não existe deserto nos dias de hoje. Eu não estou em Israel, não estou em outro país que tem deserto, eu estou no Brasil. E eu digo para você que no Brasil tem deserto. Eu não estou falando de deserto da natureza, não. Estou falando do deserto da sua vida. Quantas vezes você já chegou em casa e esperava receber um abraço da mulher amada, e você chegou em casa como se tivesse chegado apenas mais um? Deita na cama, um vira para um lado, o outro vira para o outro, como se fosse dois estranhos. E todo mundo que está dentro da casa acha que ali está um casal, ali está uma família. E sendo que entre os dois tem um grande deserto. Existe uma entidade chamada desmancha prazer, que quando ela é plantada numa casa, é plantada numa família, é plantada num casal, eles podem até conviver junto um com o outro, mas eles não têm mais prazer como marido e mulher, como esposa e esposo. Porque enquanto aquela entidade está trabalhando, a infelicidade daquele casal, a infelicidade daquela família vai só aumentando, só aumentando. Eu sei que nesse momento tem milhares e milhares de pessoas me assistindo. Milhares e milhares de pessoas me ouvindo. Mas tem uma pessoa agora que está acompanhando esta programação com este profeta de Deus, que está dizendo assim, parece que o profeta de Deus está aqui dentro da minha casa, parece que ele está vendo tudo o que está acontecendo comigo. Parece que ele sabe de tudo o que se passa na minha vida. Porque tudo o que ele falou agora é o que está acontecendo comigo. Deus me colocou no seu caminho.
E a história da sua vida não vai terminar assim. Mas para isso você precisa tomar uma atitude e ir até o encontro do profeta. Outro dia uma senhora disse, mas eu moro em Curitiba, no Paraná. Eu estou muito longe, profeta, de onde o senhor está. E eu disse para ela, quanto maior a distância, maior é o sacrifício. E quanto maior o sacrifício, maior é a sua vitória. A pessoa pode vir, inicia comigo o trabalho, e eu vou indicar para você um santuário aonde tem um missionário, uma missionária, um profeta, uma profetisa da minha equipe, aí na sua cidade, para dar o acompanhamento para você. Vamos prosseguir. Versículo 4. E ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lembrou do que eu falei ainda há pouco? Não adianta você fazer as coisas do seu jeito. Tem que ser do jeito que está na palavra. Você já parou para pensar? Se Jesus não conhecesse a palavra, as Escrituras, porque na hora em que Satanás disse para Jesus que se ele era o filho de Deus, primeiro ele estava botando dúvida. Quantas vezes você estava dentro da igreja, diante do altar de Deus, e Deus mandou você fazer uma coisa, e as entidades das trevas foi lá e trabalhou a sua mente, botando dúvida, você não fez, não obedeceu, e olha como está a sua vida. E eu tenho certeza que hoje você está dizendo, ah, se eu tivesse feito o que o profeta mandou. Hoje a minha vida estaria igualzinha à vida do fulano de tal, que chegou lá no santuário igualzinho eu. Hoje a vida dele mudou e olha a minha como está. Mas ainda está em tempo. Ainda está em tempo. Vamos prosseguir. Quando Satanás disse para ele transformar as pedras em pães, é a hora em que você percebe dentro da igreja as entidades trabalhando na mente da pessoa para virar para outra e falar assim, ah, mas eu não gostei disso que ele falou, não. Ah, mas isso que ele falou não é assim, não. É do outro jeito. Satanás usando uma pessoa para enfraquecer a sua fé, para distrair você daquilo que Deus está tratando com você através do profeta, para que você não siga aquela ordenância espiritual para a sua vida. Ele queria que Jesus desobedecesse a Deus. Porque tem gente que acha que está fazendo jejum e ele só quebra o jejum se ele comer aquele tipo de alimento que ele tirou do jejum. Não. Quando você desobedece a ordem que foi passada pelo profeta para você, naquele exato momento você já quebrou seu jejum. Jesus estava alimentando antes de começar o jejum. Quando ele começou o jejum, que ele foi levado pelo Espírito para o deserto, ele tirou todo tipo de alimento. Por que Satanás queria que Jesus transformasse as pedras em pães? Era para Jesus comer e quebrar o jejum? Não. Ele queria que Jesus desobedecesse a Deus e passasse a obedecer a ele. Tem muita gente dentro da igreja que faz isso. Quando você quer andar pela sua própria cabeça, estando você na presença de Deus, você está deixando as entidades trabalhar a sua mente. Porque nós não somos guiados pelo homem. Você viu aqui, ó? Nós somos guiados pelo Espírito. Jesus foi guiado pelo Espírito. Você, nesse exato momento, você pode fazer uma pergunta para você. Por qual Espírito você está sendo guiado?
pelo espírito de luz ou pelo espírito das trevas? Olhe para você mesmo e responde para você. Vamos prosseguir. Quando Jesus ouviu a proposta de Satanás, a proposta do diabo, Jesus, conhecendo a palavra de Deus, ele disse: nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sei que eu vou falar uma coisa aqui agora, que muita gente vai correr agora onde está a sua Bíblia, ou até mesmo você que está com sua Bíblia na mão, e vai ficar impressionado com o que o profeta vai falar agora. Tem gente que fecha a Bíblia, fecha os olhos e diz: Deus, me revela agora uma palavra. Aí abriu. Aí naquele texto onde é que ele abriu e botou o dedo, ó, tá lá Deus dizendo assim: hoje repreenderei o meu povo por causa da vossa desobediência. Ele vira e fala: tá repreendido, tá repreendido. Essa palavra não é para mim, não. Mas ele não abriu a palavra pedindo uma resposta? Aqui disse Deus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, no versículo 4, que a palavra ela sai da boca de Deus. E a Bíblia é a boca de Deus. E tem gente que vai lá e pega tudo quanto é tipo de tranqueira e põe dentro da Bíblia. Tudo quanto é tipo de coisa e bota dentro da Bíblia. Você está enchendo a boca de Deus de tranqueira e está pedindo resposta? Sério, né? Olha o que o Espírito está me revelando para falar para você. Deixa a boca de Deus livre para tratar com você. Para falar com você. Prosseguindo. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 5 agora. E então o diabo o transportou a uma cidade santa, a cidade santa, e colocou sobre o penáculo do templo. Para quem não sabe, o Espírito levou Jesus para o lugar mais alto do templo e Satanás estava junto. O diabo estava junto. E olha o que é que o diabo falou para Jesus. Versículo 6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos darão ordem a teu respeito, e tomar-se-ão nas mãos, para que não tropece os teus pés em alguma pedra. Interessante, né? Muito interessante, né? Quantas vezes você já viu pessoas falarem assim? Pode fazer isso? Deus não está preocupado com isso aí, não. Olha aí a proposta de Satanás. Ah, você pode fazer isso? Que o profeta não vai ficar sabendo, não. Ah, você pode fazer aquilo outro. Ninguém está vendo. Observa que a estratégia de Satanás para destruir uma pessoa, ela não é grande, assim não. Ela não vem no estralado de dedo, não. É passo a passo. E olha a resposta de Jesus na palavra para Satanás. Versículo 7. E disse-lhe então Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Você quer tentar a Deus ouvindo conversinha?
Faz isso não. Pode fazer isso, Deus não está preocupado com isso não. Pode fazer isso, o profeta não está vendo não. Ninguém lá da sua igreja está por perto para ver o que você está fazendo de errado não, só. Pode fazer. Se você te errar uma vez ou duas, pode pedir perdão que Deus perdoa. Mas se você errar a terceira vez, não tem perdão. Ei, um erro, um pecado consciente, não precisa chegar a terceira vez, não. O diabo queria que Jesus obedecesse a ele e pulasse, porque está escrito na Bíblia, o Satanás conhece a Bíblia, que os anjos de Deus nos pegam nas mãos. Outro dia eu ouvi um missionário pregando, dizendo que não existe anjos. Não existe anjos. Ele disse que o arcanjo Miguel e Jesus é tudo um só. Olha aqui para mim, ó. Presta atenção aqui. Deus perdoa. Deus é misericordioso. Jesus é bondoso, misericordioso. O Espírito Santo nos consola. Nos dá o conforto espiritual. O arcanjo Miguel, ele mata. E como que pode o arcanjo Miguel e Jesus ser um só? Jesus não mata. A Bíblia diz que Jesus disse que ele, lá no Evangelho de São João 10:10, eu vim para que tenha vida, e vida em abundância, vida com fartura. Miséria não é de Deus não, viu? Tem pessoas por aí pregando, dizendo que se a pessoa está na miséria é porque ela é humilde, né? Não. Humildade é uma coisa e miséria é outra. Vou repetir. Humildade é uma coisa e miséria é outra. Miséria é obra de Satanás. Cuidado pra você não ficar ouvindo conversinha que aos ouvidos de Satanás é como uma declaração de amor. Vou citar para você aqui alguma delas. Que aos ouvidos de Satanás é uma verdadeira declaração de amor. Não posso, não consigo, não tem jeito e não vai dar certo. Essas 4 palavras, quando você abre a boca e fala elas, é ao ouvido de Satanás uma verdadeira declaração de amor. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. E eu já ouvi o apóstolo missionário Adelino de Carvalho repetir essa frase inúmeras vezes. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vou repetir. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como você vai deixar o espírito negativo, que é o espírito que leva a pessoa à escravidão de ser uma pessoa negativa? Não posso, não consigo, não tem jeito, não vai dar certo. Quando você ouve uma pessoa falando isso e você concorda com ela, é porque aquela entidade das trevas já laçou você também. Olha que Jesus ensinou sobre isso, né? Ambos 2 cegos andando num caminho, ambos 2 cegos cairão num buraco. Cuidado com quem você está andando, viu? Diga com quem tu andas, e eu direi quem você será. Você já ouviu esse ditado de outras formas? Diga com quem tu andas e eu direi quem você é. E eu digo para você um pouquinho mais lá na frente. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem você será. Se você anda com um fracassado, com uma pessoa negativa,
usada pelas entidades das trevas, amanhã você vai ser igualzinho a essa pessoa, se bestar até pior. Mas vamos continuar aqui. Versículo 8 do Evangelho de São Mateus, capítulo 4. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe o reino do mundo e a glória deles. Queria fazer uma pergunta para você. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. O mundo é bonito ou é feio? Pensa aí e responde para você mesmo. O mundo é bonito ou é feio? Digo para você como profeta de Deus, o mundo é lindo e maravilhoso. Vou repetir. O mundo é lindo e maravilhoso. Ele foi feito por Deus, pela mão de Deus. Mas quando Jesus foi desprezado no mundo, Deus trocou o mundo pelo seu Filho. Deus recolheu novamente Jesus para o seu seio, para o seu trono, e disse para Satanás: o mundo jaz do maligno. Ele deu o mundo nas mãos de Satanás. Pense nisso. Quantas pessoas morreram no feriado de carnaval? Sem falar de carnaval. Nada contra, nada a favor. Mas vamos pegar aqui só o feriado do carnaval. Quantas pessoas perderam a vida? Umas foram assassinadas a tiro, outras a facada, outras que suicidaram, outras que beberam além da conta e foram dirigir, bater o carro, tirando a sua própria vida e tirando a vida de outras pessoas. É interessante, né? Você acha que as autoridades não sabem a quantidade de pessoas que morreram? Sabem. Mas por que não divulgam? Por que não divulgam? Porque se divulgar, as pessoas vão se assustarem. Vou repetir. Por que não divulgam? Porque se divulgarem, as pessoas vão se assustarem. E não vão querer mais participar desses tipos de festa. Quantas pessoas saíram de casa para se divertir e voltaram para casa, como se dizem aí fora, num paletó de madeira? Foi entregue para a família num paletó de madeira. Aí você diz, é por causa do carnaval? Não. Não. Em muitos outros feriados, acontecem também as mesmas coisas. Se você não tem a proteção de Deus, você pode ser atacado por uma força do mal em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Mas vamos prosseguir aqui. Versículo 9, a resposta de Jesus. Eu vou ler novamente o 8 e depois eu leio o 9. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e colocou um monte muito alto, e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles. Por isso diz a Bíblia, né? O mundo jaz do maligno. Versículo 9. E disse-lhe Jesus... Não, ainda Satanás dizendo aqui ainda. Versículo 9. E disse-lhe
tudo isso lhe darei, se prostrares e me adorarem. Olha como Satanás fez a proposta para Jesus. Deus já tinha dado o mundo para Satanás. Levou Jesus num lugar bem alto e mostrou tudo. Olha aqui, ó. Lindo o mundo, ó. Isso aí é tudo meu, ó. Lindo. Foi seu pai, ó. Seu pai que me deu. Satanás falando para Jesus. E disse, olha, tudo isso eu te dou, Jesus. Se você prostrar e me adorar. Tem muitas pessoas que quando está perto de receber uma grande vitória de Deus, chega uma pessoa, um parente, um melhor amigo, e faz uma proposta de Satanás para a pessoa, para desviar a pessoa do foco. Os antigos diziam, fulano tem o olho maior do que o rosto, e vem a proposta do inimigo e a pessoa acaba aceitando. E perde tudo aquilo que Deus tinha para ela. No versículo 10, olha a resposta de Jesus. E então lhe disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Está aí a resposta de Deus. Mas eu estou falando hoje sobre jejum com sacrifício. Jejum com sacrifício. Versículo 11. E então o diabo o deixou. E eis que chegaram os seus anjos e o serviram. Você que está me assistindo agora, que já ouviu tantas vezes pessoas dizerem que não existe anjo, pega esse texto da Bíblia aqui, essa parte da Bíblia, então rasga e joga fora. Não acredita. Como que você vai acreditar no que os outros falam e não vai acreditar na palavra? Aqui está falando que tem anjo. Tem anjo que me guarda, tem anjo que te guarda, tem o arcanjo Miguel que derruba os nossos inimigos. Porque um arcanjo está muito mais alto do que um anjo. Muito mais alto do que um querubim. Tem gente que nem sabe o que é isso. Mas eu estou falando jejum com sacrifício. Você não pode jejuar 40 dias e 40 noites por jejuar. Primeira coisa, obediência a Deus. Segundo, obediência ao seu profeta. Terceiro, pense primeiro o que é que você vai pedir no seu jejum. Quarto, jejum tem que ter a unção. Jejum tem que ter unção. Porque jejum sem unção é greve de fome, não é jejum. Quinto para encerrar. Quinto para encerrar. O que você quer que os anjos te sirvam no último dia do seu jejum? Eu não estou aqui lendo para você e trazendo essa mensagem por trazer, não. Eu creio no que eu estou falando para você. Eu creio no que eu estou pregando para você. O que você quer que os anjos te sirvam no último dia do seu jejum? É o seu filho liberto? É o seu marido longe das mãos da amante? É sua esposa longe das mãos do amante? É alguém da sua família longe dessa doença que está levando ele à morte? O que você quer que o anjo te sirva no último dia do seu jejum?
É que o anjo lhe abre a porta do emprego? É que o anjo lhe leve para que você seja contratado naquela empresa que você saiu e que você gostava de trabalhar nela e sem explicação você saiu dela e nunca mais conseguiu entrar? O que você quer que o anjo te sirva no último dia do seu jejum? É que você tenha a sua família unida? É que o seu amor seja correspondido? Que você ame e seja amado? Que você ame e seja amada? O que você quer que o anjo te sirva no último dia do seu jejum? Está aqui, ó. No versículo 11 do Evangelho de São Mateus, capítulo 4, diz assim a palavra de Deus. E então Satanás o deixou. Essa doença vai ter que te deixar. Essa praga vai ter que te deixar. Essa maldição vai ter que te deixar. Eu sei que tem pessoas que devem estar pensando, mas o jejum começou quarta-feira de cinzas. Comece de hoje, meu irmão. Comece amanhã. Comece. E vai junto na fé, junto com o profeta, até o último dia. Até o último dia. Versículo 11. Então o diabo deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Palavra de Deus, palavra da salvação. Eu beijo a minha Bíblia, porque aqui há a resposta de Deus para aquele que crê. E digo para você que está me assistindo agora, e digo para você que está me ouvindo agora através desta programação, descruza os seus braços. Para de se queixar das lutas, das dificuldades que cruzaram o seu caminho. Não foi por acaso que você está me assistindo, que você está me ouvindo. Deus me colocou no seu caminho. E a história da sua vida, ela não vai terminar assim. Foi Deus que marcou esse encontro. E no momento em que você colocar os seus pés dentro do santuário, esse mal vai cair por terra. E a sua vida vai mudar. E você nunca mais vai viver essas tribulações que você está vivendo. Por isso Deus me colocou no seu caminho. Eu digo para você que Deus abençoe a sua casa, ilumine a sua casa, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, de uma maneira grande e poderosa. Paz e luz para você. E que Deus continue tratando com você e revelando para você, através desta mensagem, que Ele colocou na boca deste profeta para o teu coração. Deus abençoe.